Santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Deus, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, Deus. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estarão entrando aqui, Deus, nesta live, que seja uma live abençoada, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai, na minha vida, Senhor. Usa-me como instrumento para falar ao teu povo, Pai. Ó, Senhor, toca em cada coração que vai estar, Pai, adentrando nesta live, Deus. Abençoa cada vida, Senhor. Que eu só possa estar falando, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu a falar, mas a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que ela é viva e eficaz, Pai, mais cortante que espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Aleluia. Vamos lá? Aleluia. Santo, santo é o Senhor. É bem melhor o amanhã. Lição de hoje. Volte-se para o Senhor. Aleluia. Amém. Volte-se para o Senhor. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhes o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gênesis 29, versículo 35. Jacó foi enganado por seu sogro Labão, que em vez de cumprir o acordo que tinha feito com ele, resolveu aproveitar-se da sua boa-fé e dar-lhe por esposa a filha errada. Lia viu-se casada com seu futuro cunhado e desprezada por causa da ganância de seu pai. No espaço de uma semana, não só viu com o ressentimento de seu marido e de sua irmã, mas também descobriu que a irmã era a mulher querida e amada por Jacó. O texto bíblico relata que Deus viu a aflição de Lia, pois era desprezada, e deu-lhes filhos. Lia teve 3 filhos, e sempre que tinha um, pensava que seria amada por Jacó. Isso, porém, não aconteceu. Em algum momento de sua 4ª gestão, ela entendeu que precisava se voltar para o seu Senhor, a verdadeira fonte de suas bênçãos. Então, quando Judá nasceu, ela disse: Deus, desta vez louvarei o Senhor. Aleluia. O texto diz que Lia não teve mais filhos, somente quando entendeu que em Deus ela era amada. Foi que percebeu que não precisaria de mais nada para compreender seu valor. Qual preciosa é essa lição! Quando descobrimos nosso valor em Deus, não precisamos buscar em outro lugar. O seu amor nos basta. Aleluia. O filho por quem Lia louvou o Senhor se tornou o pai da tribo da qual nasceria o maior rei de Israel e o Salvador para o mundo. Qual gracioso é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se sempre de que não precisa buscar nosso valor fora de Deus. Seu amor nos basta. Aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura de Josué, capítulo 10 ao 12, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deixa eu compartilhar aqui essa live, amém? Enquanto você vai curtindo aí, por Deus abençoe, amém?
Josué capítulo 10 vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Adoni Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Aia e a tinha destruído totalmente, e fizera a Aia e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aão, rei de Hebron, e a Pirá, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel. Aleluia. E os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-nos pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles adiante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azecar, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. Aleluia. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos tentais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já... Bom dia, Carla, Deus abençoe. Bom dia, Maria, Deus abençoe. Vos Deus a vosso irmão. Aleluia. Estou aqui na leitura de Josué capítulo 10, amém? Versículo 20. E sucedeu que, achando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirando às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel.
Aleluia. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Amém? Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Aleluia. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães de gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços dos reis. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Aleluia. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançassem-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali está ao mesmo dia de hoje. Aleluia. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, e eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. Aleluia. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Libna, e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o povo, ó Israel, com ele passou de Libná a Laquis, e a se tirou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libná. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis. Porém Josué o feriu, a ela e ao seu povo, até que nenhum que deixou de resto. E Josué e todo o Israel com ele passou a Laquis e a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que o fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Eblon, e pelejaram contra ela. Aleluia. Depois Josué e a tomaram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, aleluia, e pelejou contra ela, e tomou como o seu rei e todas as suas cidades, e a feriu a fio de espada, e toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Eblon e a Libná, e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Aleluia. Nada deixou de resto, mas tudo o que fizera fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos os reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, peleja por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Aleluia, glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém?
Vamos a Josué capítulo 11. Amém? E sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azon, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Acaf, e aos reis que estavam no norte, nas montanhas da Campina, para o sul de Kiriate, das planícies em Nafodó, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, e os amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus das montanhas, aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas em Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. Aleluia, glória a Deus. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriu, e os seguiram até a grande Sidom, e até Miserofot-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente, ferindo-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-se Josué como o Senhor lhe fizera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. Aleluia. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Azon, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azon dantes era a cabeça de todos esses reinos. Aleluia. E toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. Aleluia. E Azon queimou com fogo, e Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruiu-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre seus outeiros, salvo Azon, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel, saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até os que destruíram. Nada que fôlego tinha deixado com vida. Aleluia. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de todo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gosém, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, num vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para que saísse ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aleluia. Naquele tempo veio Josué e estipou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Aleluia. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor o tinha a Moisés. E Josué deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Aleluia. Glória a Deus.
Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Josué, capítulo 12. Este, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do oriente. Sião, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que senhorava desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Kiriate, para o oriente, e até ao mar de Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gezimonte, e desde o sul do sul abaixo de Asdod e Pisgar, como também um termo de Ogé, rei de Bassá, que era do resto dos gigantes, e que habitavam em Astarote e em Edrei, e senhorava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bassá, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. E estes Moisés, servos do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade do vale do Líbano, até o monte do Calvo que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas, e nas cidades das águas e no deserto, e para o sul entre os heteus e os amorreus, os cananeus, os fariseus e os heveus, e os jebuseus, o rei de Jericó, um rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debi, outro, o rei de Gedé, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libná, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maqueda, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapuã, outro, o rei de Efé, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azon, outro, o rei de Sirom Meron, outro, o rei de Acassaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jocneão do Carmelo, outro, o rei de Dó em Naft-Dó, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tisa, outro, 30 e outros reis em todo. Aleluia. Amém. Josué capítulo 12. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 11. Amém. Aleluia. Provérbios 11 vai dizer assim a palavra do Senhor. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas do dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas da sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é liberto da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Aleluia. Do bem dos justos
exulta as cidades, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênçãos dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança está seguro. Aleluia. A mulher aprazível guarda a honra, mas os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Aleluia. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Aleluia. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que a espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aleluia. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aleluia. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aleluia, glória a Deus. Esse foi Provérbios 11. Amém. Vamos à leitura de Salmo 91. Amém. Glória a Deus. Santo, santo. Antes da leitura do Salmo 91, se você tem algum pedido de oração, coloque aqui, que eu vou estar orando por você. Amém? Deus abençoe. Vamos à leitura aqui de Campo de Batalha da Mente, um livro. Uma mente passiva. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Essa afirmação é certamente verdadeira no que diz respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem mesmo familiarizado com o termo, tampouco sabem como recolher os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso, porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios e ativos. 1 Pedro 5:8, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há em nós. 2 Timóteos 1:6. Tendo lido várias definições da palavra passividade, e a descrevo como ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do crente, enquanto má pessoa está se movendo contra o diabo, usando uma vontade para resistir-lhes. O inimigo não ganhará a guerra, entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará em sérios problemas. Você estará em sérios problemas se estiver passivo. Amém? Se agite, se movimente, não fique passivo. Não fique passivo. Amém? Não fique passivo. Não fique passivo. A passividade pode te matar. Amém, Fernando, meu primo. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia.
Vamos lá, a leitura do Salmo 91. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Salmo 91 vai dizer assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Aleluia. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem salvação para a tua vida, meu irmão. Deus tem salvação para a tua vida. Tua vida não tem nenhum problema maior que Deus. Não tem nenhum pecado seu que você cometeu, que você pode estar aí atemorizado. Não, Deus não vai me perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é contra o Espírito Santo. Você não pode blasfemar, você não pode falar contra o Espírito Santo. Mas se você pecou perante o homem, Deus, ele pode te perdoar. Amém? Você tem algum pedido de oração? Coloque aqui que eu vou estar orando agora para encerrar essa live. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Gratidão, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és perfeito em tudo que faz, Deus. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me pelas minhas falhas, pelas coisas que eu tenho feito que não te agrada, Senhor. Pelos caminhos que eu ando que muitas vezes não é o teu caminho, Senhor. Me perdoa, Pai. Que eu possa estar abrindo os olhos espirituais, Senhor, para ver aonde o caminho que eu devo andar, Senhor. Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. Abre os ouvidos dessas pessoas que estão aí cegamente, Senhor, vivendo uma vida que não é do teu agrado, Senhor. Que eles possam ouvir o teu chamado, Deus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Amém, Zenildo. Deus abençoe. Você tem um chamado. Não se cale. Não fique passivo. Não fique passivo. Não seja passivo. Não seja passivo. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus esteja sempre contigo e com toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão a todos. Fica com Deus. Amém.